de Cornélio. Então a gente vai começar a falar de um outro tipo de modelagem de incertezas, que no caso são as incertezas paramétricas. Né? Até então o que a gente viu foi a modelagem que a gente chamou de incertezas não estruturadas, que a gente separava as partes incertas do sistema, a gente separava da parte nominal, e depois a gente usava critérios como o teorema do pequeno ganho, que se baseia na norma infinito de sistemas de incerteza, para determinar se, dado que meu sistema nominal seja estável, se a incerteza, que a gente modela como se fosse um ruído externo, atrapalha ou não essa estabilidade, vai afetar a estabilidade de maneira negativa ou não. E hoje a gente vai ver uma outra modelagem, que são as incertezas paramétricas. Qual que é a ideia da incerteza paramétrica? Ela consegue também modelar várias das incertezas que a gente já viu, modeladas nas incertezas não estruturadas, né? Algumas delas não conseguem modelar. Nesse sentido, as incertezas não estruturadas são um pouquinho mais gerais, né? Mas pode apresentar vantagens você usar uma modelagem ou outra, né? Então é bom a gente ter todas elas meio conhecidas aí. A ideia dela é o seguinte. Aqui eu vou começar com esse exemplo que é mais simples, né? Só tem uma incerteza, para a gente entender melhor a motivação, para a gente entender melhor qual que é a ideia dessa modelagem aqui. Né? Então, como que eu vou saber se para todo θ nesse intervalo aqui, entre um A mínimo e um A máximo, esse meu sistema vai ser estável para todo esse θ nesse intervalo? Pela modelagem paramétrica, a gente usa uma ferramenta que chama a representação desse intervalo por uma combinação convexa entre os extremos do intervalo. O que é uma combinação convexa? Né? O que seria essa tal de combinação convexa? Vamos para a luzinha aqui. Vamos supor que eu tenha, né, dar um bom e velho exemplo aqui. Eu tenho meu plano cartesiano. Vamos supor que tenho dois vetores. Esquece um pouquinho os sistemas. Vamos voltar a pensar em vetores aqui. Eu tenho V1 e vamos supor que eu tenho aqui um V2. Né? Quando eu faço a combinação linear desses vetores, ou seja, eu quero escrever um V como um C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, C1 e C2 escalares pertencentes aos reais, né? Onde possivelmente está esse V? Nesse caso, esse V, ele possivelmente está em todo o espaço do R2. Eu posso descrever qualquer vetor no R2, né, utilizando essa combinação linear entre esses dois vetores V1 e V2. Né, V1 e V2, se não forem colineares, né, se não tiverem a mesma direção, ou seja, não forem linearmente dependentes, forem linearmente independentes, eu consigo ver qualquer vetor aqui no espaço dos reais. Então, se eu descrever, por exemplo, menos V2 mais V1, né, menos V2 é o vetor que está aqui, mais V1, então vai ser esse vetor aqui, e assim por diante. Então eu consigo escrever qualquer vetor no espaço dos reais, utilizando essa combinação linear entre vetores, né? Porque dois vetores na base e assim por diante, tá? Tudo bem, então todo o espaço dos reais. E agora, se ao invés de simplesmente colocar quaisquer C1 e C2 pertencentes aos reais, eu limitar de maneira que C1 mais C2 seja igual a 1. Né? Ou seja, o C2 igual a 1 menos C1. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando um grau de liberdade. Eu estou falando que, dado C1, então meu C2 vai ser calculado. Dado C2, meu C1 vai ser calculado. Eu estou tirando o grau de liberdade. Eu não tenho mais dois coeficientes livres para poder escolher aqui. Agora eu estou limitando. Tem um coeficiente apenas que eu tenho liberdade. O outro vai estar preso a esse valor que eu escolhi. Então, o espaço que eu consigo agora descrever esse vetor V, ele vai ser um espaço unidimensional. Porque eu só tenho, na verdade, uma dimensão que eu consigo andar. Né? E nesse caso específico, esse espaço que eu vou conseguir andar, vou colocar assim em vermelho, né, que essa é a condição extra. Desculpa. Essa condição extra que eu inseri, né, vou colocar em vermelho, vai ser o espaço de todos os possíveis vetores que terminem, né, cujos pontos estejam representados na reta que liga esses dois vetores, né, o V1 e o V2. Então, por exemplo, se eu quiser descrever um vetor aqui, consigo descrever vetor aqui e tudo mais,
mas eu limitei a dimensão, limitei o espaço. Não está mais no R2, quer dizer, está no R2, né? Só que é um subespaço, uma linha dentro desse R2. Na verdade, é um espaço unidimensional aqui, eu só consigo andar numa direção. Muito bem. E se eu der uma limitação ainda maior? Se além disso aqui, né, eu falar que C1 tem que ser positivo e C2 tem que ser positivo. Né? Nossa, ficou meio zoado aqui, que estava tudo preto aqui, agora está tudo bem. E se além disso, além de tudo isso aqui, eu falar que C1 e C2 tem que ser positivos. Né? Dá para enxergar, né, com todas as duas restrições aqui, né, 3 na verdade, né, que os possíveis valores de C1 e C2 agora tem que estar entre 0 e 1. Né? Se colocar, por exemplo, C2 igual a 3, então para compensar o C1 teria que ser igual a menos 2. E está falhando essa restrição aqui. Então agora, isso aqui, né, todas essas restrições aqui, vamos dizer que C1 e C2 estão pertencentes ao intervalo entre 0 e 1. Eu não consigo colocar outros valores entre 0 e 1. Tá? Quando eu coloco essa restrição extra, eu estou restringindo onde nessa linha que eles podem andar. Que no caso seria no segmento de reta que está entre os dois vetores. Eu só consigo representar pontos aqui entre os dois vetores. Né? Por exemplo, se C1 for igual a 1, então C2 é igual a 0. Né? Se C1 for igual a 1, isso quer dizer que V vai ser igual a V1. Né? Porque daí C2 eu tenho que ser igual a 0, por causa dessas minhas restrições. Então eu estou nesse ponto aqui. Se C2 for igual a 1, isso aqui implica que C1 é igual a 0, né? E meu V vai ser igual a V2. Então ele vai estar nesse outro extremo aqui. Né? E se C1 for igual a meio, C2 for igual a meio, ele vai estar no meio entre esses dois vetores aqui. Tá? Em outras palavras, eu estou usando esse monte de restrição aqui, né, colocando que os coeficientes da soma tem que ser 1 e todos eles têm que ser positivos, para representar valores entre dois vetores. Né? Toda vez que eu quero representar um elemento entre dois extremos, um elemento entre vários extremos, né, no caso multidimensional, eu uso essa tal de combinação convexa. Então, combinação convexa de elementos é quando eu faço uma combinação, né, de certa forma, no primeiro momento, parecida com a combinação linear, porém os coeficientes têm que seguir essas restrições. A soma tem que ser igual a 1 e todos eles têm que ser positivos individualmente. Então, isso que é combinação convexa. Tá? Eu uso para representar intervalos entre extremos. Beleza? E está muito parecido com o problema que a gente tem aqui. Eu quero representar esse θ no intervalo entre dois extremos. Então, como que eu posso representar esse sistema usando, né, esse θ para todos os possíveis valores desse intervalo, usando essa técnica essa abordagem da combinação convexa? Bom, então meu θ eu vou descrever como um coeficiente, que eu vou chamar de alfa, tá? Que em vez de C, aqui eu tinha chamado de C1 e C2, que eu vou chamar de alfa 1, alfa 2, porque na literatura é mais usado aqui, vezes o limitante inferior, mais um alfa 2 vezes o limitante superior. Né? Sendo que alfa 1 mais alfa 2 tem que ser igual a 1, alfa 1 positivo, alfa 2 positivo. Com isso, eu estou representando todos os possíveis valores entre o A mínimo e o A máximo. Se aqui fosse menos 1 e aqui 5, aqui seria menos alfa 1 mais 5 alfa 2. Então, estou representando todos os possíveis valores de θ nesse meu intervalo alfa 1, alfa 2. É como se eu renormalizasse meu intervalo. Em vez de falar, por exemplo, né, vamos colocar um exemplozinho aqui do lado. Né? Vamos supor que θ está entre o menos 1 e 5. Né? Então, eu escrevo ele como menos alfa 1 mais 5 alfa 2. Né? E é como se eu renormalizasse esse meu intervalo. Ao invés de falar que está entre menos 1 e 5, agora alfa 1 alfa 2 é positivo, a soma dá 1. E alfa 1 e alfa 2 tem que estar entre 0 e 1. Então, é como se eu renormalizasse os meus intervalos entre 0 e 1. Tá? É uma outra maneira de enxergar. Né? Mas, enfim. Então, eu fiz a combinação convexa entre esses dois extremos. Quando eu jogo isso no meu sistema, então vou ter que x ponto é igual a 0, alfa 1 a mínimo,
mais alfa 2 a máximo, 1 menos 2, vezes x, né? E eu quero muito conseguir jogar esses alfas para fora, né? Por quê? Como mais ou menos a ideia das incertezas não estruturadas. Não quero ter matrizes que dependam de coisas incertas. Eu vou tentar jogar para fora o máximo possível, né? Então, o que eu vou fazer? Para eu conseguir jogar esses escalares para fora, né, tipo, para conseguir deixar tudo em termos de alfa 1 e alfa 2, eu precisaria que todos os elementos também dependessem de alfa 1 e alfa 2. Como é que eu vou jogar o alfa 1 em evidência se uma matriz, se nem todos os coeficientes, os elementos aqui dependem de alfa 1 e alfa 2? E a estratégia que eu uso aqui, a miguezinha maravilhosa, é multiplicar todos os elementos que não dependem de alfa 1 e alfa 2 por alfa 1 mais alfa 2. Então, multiplico elemento, os termos aqui que não dependem de alfa 1 e alfa 2 por alfa 1 mais alfa 2. Por quê? Porque alfa mais alfa 2 é igual a 1. Então, eu não estou mudando nada. Olha a vantagem de considerar essa coordenação convexa. Então, no final das contas, né, meu x ponto eu estou descrevendo aqui como 0 alfa 1 mais 0 alfa 2, 1 alfa 1 mais 1 alfa 2, a mínimo alfa 1 mais a máximo alfa 2, menos 2 alfa 1, menos 2 alfa 2. 2 e alfa é bem igual na minha letra, né? E aqui, por exemplo, esse elemento aqui, né, ele está representando, né, um elemento que está entre menos 2 e menos 2. Ou seja, só pode ser menos 2. Aqui está representando um elemento que está entre 1 e 1. Só pode ser 1. Né? Aqui, cara, esqueci do 0 aqui, né? Aqui também é 0. 0, alfa 2. Aqui é um elemento entre 0 e 0. E aqui é um elemento entre a mínima e a máxima. Tá? E eu posso descrever essa expressão, jogando os alfas para fora, como um alfa 1 que multiplica 0, 1, a mínimo, a máxima, a mínimo, menos 2, mais um alfa 2 que multiplica 0, 1, a máximo, menos 2 de x. Né? Ou seja, coloquei meus alfas para fora. Né? De maneira genérica, estou descrevendo dessa forma, um alfa 1 vezes A1 mais um alfa 2 vezes A2. Isso aqui seria minha matriz A, que depende do alfa vezes x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou representando a minha matriz minha dinâmica do sistema, minha matriz A, que depende de parâmetros incertos, como uma combinação convexa entre duas matrizes. Então, eu posso fazer combinação convexa entre vetores, posso fazer combinação convexa entre escalares, posso fazer combinação convexa entre matrizes, posso fazer entre vários tipos de elementos aí. Se mudar a álgebra, eu vou ter que repensar alguma coisa, mas na álgebra linear, posso usar para matriz, conjunto, enfim, estamos aí. Tá? Então, estou representando essa matriz como uma combinação convexa entre dois vértices. É como se minha matriz A de alfa tivesse entre os pontos A1 e A2 e todas as minhas possíveis matrizes A estivesse nessa reta, obviamente uma reta, entre esses dois pontos. Tá? Então, é assim que a gente faz essa representação paramétrica. A gente está parametrizando as minhas incertezas, né, em termos dos seus extremos, como uma combinação convexa entre seus extremos. Né? E estamos deixando matrizes dinâmicas do sistema, no caso aqui, né, a dinâmica do sistema, as matrizes do sistema, depois no caso mais geral, como dependente desses parâmetros. Né? Então vejam que é muito diferente do que a gente fez lá no caso dos não estruturados, que a gente jogava as incertezas para fora. Aqui não, aqui a gente está assumindo todas elas dentro mesmo. Né? E a gente quer trabalhar para todos os possíveis valores dessa incerteza. Diferente da modelagem não estruturada, que a gente trabalhava com o pior caso das incertezas. Tá? Então, por isso que fica dessa forma, né? Alfa 1, alfa 2 aqui, né? Aqui eu acabei introduzindo vários conceitos, sem dar os nomes, né? Para a gente entender a motivação, né? Mas vamos agora para as formalidades, né? Este conjunto de todos os possíveis alfas, em que a soma dá 1 e que todos eles são positivos, ele recebe esse nome bonito de simplex unitário. Tá?
Então, é o conjunto de todos os escalares, né? No caso aqui tem no Rn, aqui eu fiz no R2, mais do Rn, tal que todos eles sejam maiores ou iguais a zero e a soma deles, o somatório, seja igual a 1. Isso aqui é chamado de simplex unitário. Tá? É diferente do método simplex lá da otimização linear, tá? Para quem está acostumado. É um conjunto que chama simplex unitário. Tá? Esses pontos aqui, no caso o A1 e A2, a gente chama de vértices de uma nova estrutura, né, que recebe o nome de politopo. Tá? O que seria um politopo? Nesse caso, isso aqui, esse desenho que eu fiz, é uma representação gráfica do meu sistema incerto. A gente chama de politopo do sistema, tá? Sendo os vértices os pontos A1 e A2. Tá? Por que recebe esse nome politopo? Vamos supor que eu tivesse mais vértices, mais casos. Vamos supor que eu tivesse aqui um A de alfa, que fosse um alfa 1 A1, mais alfa 2 A2, mais alfa 3 A3, mais alfa 4 A4. Né? O que acontece quando eu faço combinação convexa entre 4 vértices? Né? Alfa 1 mais alfa 2, mais alfa 3, mais alfa 4 igual a 1, e todos eles positivos. O que acontece quando eu faço essa combinação convexa entre esses vários vértices? Né? A representação gráfica seria mais ou menos isso. Então, aqui teria o A1, aqui eu teria o A2, aqui eu teria o A3, e aqui eu teria o A4. Né? E todo o domínio de certeza, todos os possíveis A de alfa resultantes dessa combinação convexa, estaria dentro dessa região. Estaria dentro dessa região, né? Dentro do que a gente chama de envelope convexo entre essas coisas aqui. Então, meu A de alfa estaria aqui dentro. Qualquer matriz, né, dentro dessa minha regiãozinha. Assim como aqui eu estava ligando os pontos, né, tipo intervalo entre os pontos. Quando eu faço com mais vértices, eu vou ter isso aqui, que num caso bidimensional a gente chama, em que os vértices aqui são vetores, a gente chama de poliedro normalmente, né? No caso aqui, como os vetores, os pontos acabam sendo matrizes, né, e não vetores, a gente acaba dando o nome de politopo. Né? É uma estrutura algébrica aí de outras dimensões. Tá? Então essa aqui é a ideia, é isso que recebe esse nome de politopo. Então, por exemplo, se A1 fosse igual a meio, A2 igual a meio, A3 igual a 0, A4 igual a 0, ele estaria exatamente no meio entre 1 e A2. Tá? Se, no outro caso, todos os alfas, alfa 3 igual a alfa 4 igual a 0,25, por exemplo, um igual, ele ia estar num cara aqui no meio, mais ou menos, tipo, nem sei quando, mas eu ligaria, faria as várias retas aqui e encontraria o cara que está no meio do centro geométrico entre esses 4 pontos. Tá? Então, essa aqui é a ideia da representação em vários outros pontos. A gente representa um politopo. Tá? E sendo que cada pontinho aqui recebe o nome de um vértice. Então, no caso geral, né, se eu tivesse 5 aqui, então eu teria esses pontos aqui. Tá? E o conjunto resultante disso aqui vai ser um envelope convexo de todos esses vértices. O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos supor que eu tivesse aqui os 5 pontos, ou pode ser os 4 pontos mesmo. Tivesse esse esse ponto e esse ponto aqui. Tá? No espaço aqui. Qual que vai ser o envelope convexo? Vai ser o menor conjunto convexo que contém todos esses pontos. Tá? Então, ele vai ser, no caso, esse triângulo que está aqui. Tá? Ele não vai ser uma coisa como essa aqui. Tipo, ele não vai ser deixa eu redesenhar aqui, né? Ele não vai ser uma coisa como essa aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? O conjunto resultante ele tem que ser convexo. Né? O que seria um conjunto convexo? Seria quando eu junto 2 pontos aqui do meu conjunto, a reta que liga esses 2 pontos não pode sair do conjunto. Tá? Então, o menor conjunto convexo que contém todos os pontos, nesse caso, vai ser o triângulo, que é o que a gente chama de envelope convexo ou casco convexo de todos esses pontos. Tá? Nesse caso, esse pontinho aqui, esse vértice, ele está redundante. Eu não preciso dele para representar meu politopo. Tá? Então, eu posso deixar ele como
um dos vértices aqui. Só que ele está redundante nesse caso. Tá? Não teria problema nenhum, só teria uma maior carga numérica quando fosse resolver os problemas relacionados a esse conjunto aqui. Tá? Então isso aqui, o conjunto resultante vai ser um envelope convexo. Tá? Ou seja, o conjunto que der aqui, quando eu ligar todos os pontos, ele tem que ser o menor conjunto convexo que contém todos esses pontos aqui. Tá? Conjunto convexo, falando em termos mais formais agora, é quando a combinação convexa entre dois pontos do conjunto está sempre dentro do conjunto. Ó, usando o termo combinação convexa formalmente agora. E como que ficaria essa representação no caso desse exemplo aqui? Desses sistemas eram P e Q, que foi que a gente viu lá no caso das incertezas não estruturadas. Como eu tenho dois elementos incertos aqui, eu posso montar o meu politopo em termos de todas as possíveis combinações de mínimos e máximos desses meus coeficientes, desses meus elementos aqui, tá? Então, todas as minhas combinações de mínimos e máximos me dá 4 vértices, me dá apenas... Para enxergar um pouquinho melhor, vamos colocar no domínio P e Q. Vamos considerar aqui, vamos colocar que aqui seria o P, belo P, né? Aqui seria o Q. Vamos dizer nesse exemplo, eu deixei em genérico, né? Vamos colocar números. Vamos supor que P está entre menos 1 e 2 e o Q está entre 2 e 5, sei lá. Então, meu P, ele está entre menos 1 e 2 e o Q está entre 2 e 5. Tá? Então, meu P ele está nesse intervalo e o Q ele está nesse intervalo. Como que vai ser o intervalo de todas as possíveis combinações de P e Q? Ou seja, P igual a menos 1, Q igual a 2, P igual a menos meio, Q igual a 2. Todas as possíveis combinações de P e Q. Né? Eu vou pegar, vai ser esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. E todas as possíveis combinações de P e Q estarão dentro deste retângulo aqui. Tá? Então aqui, todas as possíveis combinações de P e Q vão estar aqui dentro desse retângulozinho aqui. Que a gente pode enxergar como um politopo, cujos vértices são o menos 1 e 2, ou seja, o mínimo do P com o mínimo do Q, o menos 1 e 5, ou seja, o mínimo do P com o máximo do Q, o 2 e 2, o máximo do P com o mínimo do Q, e 2 e 5, que é o máximo do P e máximo do Q. Tá? Então, a gente consegue montar um politopo de 4 vértices usando esses dois elementos aqui. Por isso que, no final das contas, ficou essa matriz aqui. Ficou mínimo do P, mínimo do Q, mínimo do P, máximo do Q, máximo com mínimo, máximo com máximo. Ficaram as 4 combinações. Se eu reescrevesse, né, minha matriz com meus dois coeficientes, ficaria dessa forma aqui. Tá? É uma maneira de enxergar. Beleza? Se tivessem 3 coeficientes incertos, então eu teria um politopo de 8 vértices, porque todas as possíveis combinações entre 3 elementos incertos, né, daria 2 a 3, 2 elevado a 3, que seriam 8 combinações. Tá? E assim por diante. Um simplex. Quando eu coloco então agora essa notação aqui, quer dizer que está no simplex unitário de 4 vértices, ou seja, todos esses caras aqui são positivos, os alfas, né, a soma deles dá 1. É isso que representa essa notação aqui. Beleza? Então a gente representa o meu sistema de maneira politópica. E agora vem a pergunta que não quer calar, né, que todos estão se fazendo. Como que eu faço para verificar a estabilidade desse meu sistema incerto aqui? No caso das modelagens não estruturadas, a gente jogou as incertezas para fora, né? No caso das incertezas não estruturadas, a gente fez aquele procedimento de criar um nominal, de criar um delta, né? E jogar elas de maneira totalmente separadas aqui, né? E agora a gente está e usar o teorema do pequeno ganho para determinar se essa incerteza aqui não atrapalhava a estabilidade do sistema nominal. Ok? O que vamos fazer aqui é
pouco diferente. A gente vai querer verificar se esse meu sistema ele permanece estável para todos os possíveis valores de alfa. Para todos os valores de alfa nesse domínio, no domínio politópico, para todos os valores de alfa no simplex unitário, eu quero saber se minha matriz A permanece estável ou não. Tá? E a maneira que a gente usa para fazer isso é um pouco mais direta do que lá no caso do norma infinito. A gente literalmente usa o teorema de Lyapunov em cima desse sistema dependente de alfa. Qual que era o resultado da análise utilizando o teorema de Lyapunov que a gente tinha encontrado? Se era o x ponto igual a A de x, esse sistema era estável se tivesse uma P simétrica definida positiva, tal que A transposto P mais PA fosse menor do que zero. Muito bem. E agora que eu tenho um A de alfa, eu faço a mesma coisa. Eu verifico se o P é simétrico definido positivo, né? E A de alfa transposto P mais PA de alfa é definido negativo para todo alfa pertencente ao simplex de n vértices, né? Sei lá quantos vértices que vai ter. Então, ele é bem mais direta o enunciado do problema, é mais direto o enunciado do problema, a modelagem do que a gente quer fazer aqui. Tá? Simplesmente troca o A pelo A de alfa. O A, todos os possíveis valores de A. Nesse caso, a gente não está vendo o pior caso do meu sistema, estou vendo para todos os possíveis valores do meu sistema, todos os possíveis casos do meu sistema. Então, fica dessa maneira aqui. O que acaba sendo um problema complicado, né, de resolver no primeiro momento, porque agora tem um alfa, que é uma variável a mais, né? E como que eu faço para determinar se essa condição ela é possível, se ela é factível para todos os possíveis infinitos alfas nesse domínio? Né? Porque quando eu considero esse domínio politópico aqui, por exemplo, eu tenho infinitas combinações de P e Q, eu tenho infinitos pontos dentro desse conjunto aqui, né? Mesmo se fosse um intervalo unidimensional, eu tenho infinitos pontos dentro desse intervalo aqui. Como é que eu faço para determinar essa condição de análise para todos os possíveis pontos? Aí a gente usa um outro resultado, um outro teorema, que é esse teorema aqui, que utiliza a ideia de polinômios homogêneos para gerar um conjunto finito de condições, um conjunto finito de LMIs. Então, o teorema, mais ou menos escrito, é o seguinte: vamos supor que M de alfa seja polinômio homogêneo, já chego no polinômio homogêneo aí. Então, se todos os monômios forem positivos, então quer dizer que o polinômio inteiro vai ser positivo. Isso se ele for homogêneo em alfa e alfa estiver no simplex unitário. Tá? O que é um polinômio homogêneo? Um polinômio homogêneo é quando todos os graus de cada monômio são iguais. Por exemplo, aqui é de grau 2, aqui está grau 2, que é alfa 1 vezes alfa 2, aqui está grau 2 e aqui está grau 2. Então, esse polinômio aqui é homogêneo porque todos os meus monômios estão em grau 2. Mesma coisa aqui. Tá? Todos aqui estão em grau 3. Alfa 1 cubo, alfa 2, alfa 1 quadrado, alfa 2. Aqui também está grau 3 e assim por diante. Tá? E esse meu polinômio aqui, os termos que não existem, no caso alfa 3 ao quadrado, eu posso considerar que está multiplicado por zero. Tá? Só para completar o meu polinômio aí. Então, se minha condição de MI está descrita em termos de um polinômio homogêneo, né? Então, para saber se meu polinômio inteiro é positivo, basta eu analisar monômio a monômio e saber se eles são positivos. E a mesma coisa, negativo. Tá? Então, se eu quero saber se esse polinômio aqui é positivo, né? Se M1 for positivo, M2 for positivo, M3 for positivo, M4 for positivo, então quer dizer que meu polinômio inteiro vai ser positivo também. Tá? Nesse caso não vai ser porque a gente completou com zeros, né? E zero não é positivo, só se fosse semi-definido positivo, né? Se fosse maior ou igual a zero, aí daria certo, né? Mas a gente transformou um problema de dimensão infinita, que são os infinitos alfas, em um problema de dimensão finita, que é analisando ponto a ponto. Ok? Vamos fazer um exemplozinho aqui, para a gente entender. Vamos pegar esse sistema aqui, né, que é o primeiro que eu considerei, só que considerando, por exemplo, o θ aqui entre menos 6 e menos meio. Então, ele nesses intervalos todos aqui. Né? Como que vai ficar genericamente o problema da análise da estabilidade? Então, meu exemplo,
Eu tenho lá x ponto igual a alfa 1. Já vou colocar de maneira politópica aqui, 0, 1, menos 6 e menos 2, mais alfa 2, que multiplica 0, 1, menos meio, e menos 2, vezes x. Tá. Como que eu vou saber se esse cara é positivo? Positivo não. Como eu vou saber se esse cara é estável? Se eu encontrar uma P simétrica definida positiva, tal que A de alfa transposto P mais P A de alfa, tá? Mais P A de alfa, seja negativo. Né? O que é o A de alfa? Meu A de alfa, que é isso aqui tudo, né? Eu vou descrever ele como um alfa 1 vezes uma matriz aqui, mais um alfa 2 vezes um outro vértice. Então, isso aqui vai ficar alfa 1 a 1 mais alfa 2 a 2 transposto P, mais P que multiplica alfa 1 a 1 mais alfa 2 a 2, menor do que zero. Né? E deixando tudo em termos de alfa, isso aqui vai ficar alfa 1 que multiplica A1 transposto P, mais P vezes A1, por causa desse elemento que está em alfa aqui. Agora eu só estou reorganizando para deixar os alfas em evidência, tá? Mais alfa 2 que multiplica A2 transposto P, mais P vezes A2, menor do que zero. Esse polinômio é homogêneo em alfa? Sim, aqui está grau 1 e aqui está grau 1. Né? Então, sucesso, então ele é homogêneo em alfa. Então, esse cara todo aqui vai ser negativo. Né? Uma maneira de verificar se ele é negativo é verificar se cada um dos monômios for negativo também. A2 transposto P mais PA2 for negativo. Então, verificar se cada um dos monômios também for negativo. Se isso aqui for verdade, então quer dizer que meu polinômio é negativo. Tá? Infelizmente, o contrário não necessariamente é válido. Pode ser que um polinômio seja negativo e eu tenho alguns monômios que não sejam negativos. Tá? Então, eu não estou usando ser somente se, uma condição só é suficiente. Né? Se todo mundo aqui for negativo, então quer dizer que cada um dos monômios aqui for negativo, então isso implica que meu polinômio vai ser negativo para todo alfa. Você pode pensar que alfa 1 é um escalar entre 0 e 1, então se esse cara for negativo, esse cara for negativo, a combinação convexa entre duas coisas negativas vai ser uma coisa negativa. Tá? Por outro lado, pode ser que eu tenha um polinômio em que alguns monômios não sejam negativos, porém meu polinômio inteiro ele vai ser negativo. É o caso, por exemplo, se eu tivesse alfa 1 quadrado menos 2 alfa 1 alfa 2 mais alfa 2 quadrado. Esse cara aqui é positivo? Né? Fazendo o teste ali, maior ou igual a zero, né? Fazendo o teste ali eu vejo que não, porque menos 2 não é maior ou igual a zero. Só que eu sei que esse polinômio aqui, ele é alfa 1 menos alfa 2 ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero. Então, pode ser que um polinômio seja positivo, mesmo que algum monômio não seja positivo. Tá? Porém, se todos os monômios forem positivos, quer dizer que ele vai ser positivo. Tá? Então, é um problema, não é uma equivalência, não é somente C. Uma coisa implica na outra, mas não o contrário. Tá? Bom, então vamos fazer a análise aqui. Vou descrever o A1 como sendo 0, 1, menos 6 e menos 2, o A2 como sendo 0, 1, menos meio e menos 2, meu P mais dP bar 2,2 simétrico. Então, meus limites vão ser P maior ou igual a 0, A1 transposto vezes P mais P vezes A1 menor ou igual a 0, A1, né? Menor ou igual a 0, e A2 transposto vezes P mais P vezes A2 menor ou igual a 0. Então, tem 3 LMIs aqui. Vamos resolver. Não tem função objetivo. Vamos dar check set. Eba, deram todos positivos. Quer dizer que existe uma P que satisfaz essas condições. Então, meu sistema ele é estável para todos os possíveis valores de θ. Para todo θ entre menos meio e menos 6, menos 6 menos meio, esse cara aqui vai ser estável. Essa matriz vai ser estável. Tá? Se eu testasse para esse segundo caso aqui, já não vai ser estável. Né? Vamos verificar aqui. Se eu determinar agora, final clear, determinar uma 1, aqui igual a menos 4, colocando o mínimo menos 4 e o máximo como 1.
Então, meu O2 ele vai conter o valor máximo lá. 1, minha P, LMIs, solve, check set, deu elementos negativos aqui no primal residual, né, mesmo que seja próximo de zero, mas como eu não estou otimizando, então não pode ter nada negativo, nem que seja pequenininho. Então isso aqui é uma indicação que não conseguiu verificar a estabilidade. De fato, no limitante superior, esse sistema aqui, ele é instável. Né? Tipo, os autovalores de 0, 1, 1 e menos 2 tem um autovalor positivo que não é estável. Por outro lado, se eu pegasse o exemplo aqui do menos 6 menos meio, para todos os possíveis valores de θ, para todos os caras aqui que eu jogar nesse intervalo aqui, eu vou calcular os autovalores e vai ter todos os autovalores com parte real negativa. Tá? Então eu verifiquei que meu sistema ele é estável para todos os possíveis casos dos meus parâmetros. Beleza? Então, no primeiro momento é isso. Né? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou interromper por aqui. E depois a gente vai continuar, porque ainda tem algumas... a gente vai continuar mexendo um pouquinho nessa função de Lyapunov, mexendo um pouquinho na cara da minha função de Lyapunov, para tentar melhorar um pouco algumas coisas. A gente vai ver que pode dar alguns problemas deixando essa matriz sem depender de alfa do jeito que está aqui. Né? E também já indo um pouquinho para o lado das condições de síntese, né? Que aqui a gente está analisando o problema. E é interessante para a gente saber como que a gente consegue gerar controladores que estabilizem para todos os possíveis valores de alfa. Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu, até mais.